Tudo bom, turma? Nós vamos lá para a nossa apostila de educação cristã. E nós vamos vir para cá. Página 62. E ela vai falar um pouquinho mais sobre os relacionamentos. Na última aula a gente falou sobre Jacó e sobre Raquel. E a forma como Jacó se aproximou da moça que ele amava. Então, olha só, essa nossa lição ela fala sobre namorar ou ficar. Eis a questão. Então, nós vamos entrar numa pequena parte, por quê? Nós vamos tratar desse assunto na nossa próxima aula, tá? Mas eu vou falar alguma coisinha antes de nós seguirmos. Por quê? Por que nós precisamos entender? Será que ficar é errado? Por que será que ele é errado? Você vai ter uma pequena tarefa antes de nós começarmos a nossa aula. Essa tarefa consiste em você perguntar para o seu pai ou para a sua mãe, mas já deixe seu pai e sua mãe tranquilo. Fala assim, não, pai, eu só quero saber por causa da aula de educação cristã. O que os pais acham sobre namorar e sobre ficar? Na próxima aula, nós vamos ter um vídeo especial falando sobre isso. E vocês vão descobrir por que essa aula ela vai ser em vídeo, tá bom? Por isso, eu vou passar para a página 63. Então, a gente vai ficar com aquele espacinho, que é uma certa surpresa para a próxima semana, tá bom? Então, página 63. E ele fala assim, em 1 Coríntios 13, Paulo nos ensina o que é e o que não é o amor. Então, para a gente entender um pouquinho, nós vamos abrir lá em 1 Coríntios 13. É um capítulo na Bíblia que ele basicamente ele vai falar para a gente sobre amor, que é o conteúdo aqui que nós estamos falando. Então, eu vou ler para você. Se você tiver na sua casa uma Bíblia e você também quiser ler, nós vamos ler ali 1 Coríntios 13, tá bom? Então, ele começa assim. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha alguma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja e não se vangloria, nem se orgulha. Não maltrata, não procura interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, eu falava coisas de menino, e pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Esse é um texto aqui da carta de 1 Coríntios, e Paulo está ali falando o que é, mas principalmente o que não é o amor. Então, aqui no nosso exercício da página 63, veio escrito assim, ó, descubra as qualidades de um verdadeiro amor colocando em ordem as palavras dadas. Então, a gente tem algumas palavras aqui, elas estão escritas de forma bem confusa, e a gente precisa decifrar o que quer dizer cada uma delas. Tá? Primeiro eu tenho uma letra E, T, N, E, I, C, A, P. Tem uma dica para você fazer essa lição, basta você olhar as palavrinhas, as letrinhas, no caso, de trás para frente. Então, no primeiro espacinho você encontrou a palavra paciente.
O texto falava que o amor era paciente. Outra coisa que o texto também falava, que é a palavrinha de baixo, era que o amor era bondoso. O amor é bondoso. Então, primeiro o amor era paciente, segundo o amor era bondoso. Igual o meu amorzinho, que tá aqui, ó. Meu amorzinho aqui, ó. Vendo? Ele é paciente, só que não muito, né? Porque ele tá aqui em cima, aqui, ó. Próxima palavrinha. O amor é persistente. Sabe o que é persistente? Ele é insistente, ele não desiste por pouca coisa. Outra palavrinha, o amor, ele é justo. Então, nós vimos ali que o amor é paciente, ele é bondoso, persistente, justo e ele também é confiante. Ele não é inseguro. E a última palavrinha desse exercício, o amor, ele é eterno. Aquela coisa de que é eterno enquanto dure. Tá falhada aí essa história, né? Esse amor, ele é eterno. Basicamente, aqui a gente tem características de amor, mas principalmente do amor de Deus. O amor de Deus, ele é paciente, ele é bondoso, ele é persistente, ele é justo, confiante, principalmente ele é eterno, tá bom? Então, olha lá. Embaixo veio uma cruzadinha pra gente. E veio escrito assim: descubra na cruzadinha o que Paulo diz que não é o verdadeiro amor. Vocês vão encontrar umas palavras muito difíceis aí no meio do caminho, tá bom? Então, a Pro vai até dar uma ajuda com vocês. Estou aqui com o Dr. Google para dar o significado certinho para vocês. Não que eu não saiba, mas para eu ler no dicionário, tá bom? Então, olha lá. Descubra na cruzadinha o que não é amor. Logo no início veio ali um C e um I, certo? Se. E terminou com O. O verdadeiro amor, ele não é ciumento. A primeira palavrinha ali que a gente tem aqui no cantinho é ciumento. Pro, é errado a gente sentir ciúmes das pessoas que a gente ama. Eu tenho ciúmes, às vezes, que o meu irmão fica lá grudado na minha mãe, eu tenho ciúmes das minhas coisas. Existem diferenças de ciúmes. Existe aqueles ciúmes assim de, poxa, eu gosto, então eu vou cuidar. Isso é um tipo de ciúmes. Outro tipo de ciúmes é aquele que a gente fala que ele é um ciúmes doentio, a pessoa fica seguindo a outra, a pessoa viu que estava conversando com alguém, vai lá e quer aprontar com aquela pessoa. Isso é um ciúme completamente errado, tá bom? Quando a gente tem aquele que a gente até fala assim, nossa, eu tenho um ciúme das minhas coisas, eu tenho cuidado. Nossa, eu tenho um ciúme da minha mãe, eu tenho um ciúme do meu cachorrinho. Eu tenho cuidado, tá? Ciúme é uma palavra que ele já traz na ideia dele essa coisa ruim, essa coisa assim de vou ficar de olho e vou te fazer mal se você fizer alguma coisa com alguém ou com alguma coisa que eu amo, tá bom? Do ladinho vem uma palavra, uma letrinha G, sozinha, pobre e abandonada. Essa palavrinha é uma coisa que o amor realmente, ele não pode ser. Grosseiro, com 2 S's. O amor não pode ser grosseiro. Significa que quando existe amor, existe respeito. As pessoas, elas não ficam tratando mal umas às outras, porque existe respeito. Quando não existe respeito, as pessoas, elas podem acabar sendo grosseiras. Isso também é pecado, tá bom? Então, tudo isso que a gente falou aqui e que a gente vai falar, eles são pecados. Então, no dia a gente fala assim, é o meu gênio, eu sou assim, eu falo assim, eu faço as coisas assim. Isso é pecado, tá bom? Pecado é tudo aquilo que afasta a gente de Deus. Então, esse tipo de conduta, esse tipo de atitude tá errado, tá bom? Ali, ó, você tem ali o C, o I e o Gzinho aqui do lado. Você tem uma linha deitadinha ali que começa com a letrinha I. Essa palavra é difícil, gente.
iracundo, com N. Vamos descobrir o que é iracundo. Segundo o dicionário, iracundo é aquela pessoa que manifesta ira, raiva, ódio, que é furioso. Então, quando a gente fala ali, aquele filme Velozes e Furiosos, podia ser Velozes e Iracundos, porque eles são pessoas cheias de raiva, cheias de fúria, tá bom? Normalmente a pessoa que tá assim, ela é uma pessoa que ela faz o mal para as outras pessoas, tá bom? Tá, olha lá, nós já vimos aqui. Descobri aqui o restante, nós vimos isso aqui, ó. Ciumento, grosseiro e iracundo. Depois veio ali uma letrinha E. Do ladinho ali do grosseiro, tem uma letrinha E ali pintadinha de azul. Só ela, sozinha ali. O amor, ele não pode ser egoísta. Quando a gente ama alguém, a gente divide as coisas. A gente não fica assim, esse é meu, isso aqui é meu. Lógico que a gente ama o nosso irmão ou a nossa irmã, mas a gente não quer dividir as coisas com ele. Mas aqui não é esse tipo de sentimento que tá falando, que aqui a gente, quando é irmãos, assim, a gente tem aquela coisa de posse, né? Meu. Mas aqui tá falando de ser egoísta. Eu tô vendo ali que a minha colega, ela tá precisando de alguma coisa e eu vou lá, por maldade, eu falo assim, não vou emprestar, eu não vou dar, eu não vou ajudar. Isso é ser egoísta, tá bom? Ali do ladinho tem uma letra L, sozinha, linda e abandonada, é outra palavrinha que nós vamos lá no Dr. Google para ajudar você a entender o que que é. Essa palavrinha se chama leviano. Então, o amor, ele não é leviano. Agora, olha o que é leviano. Leviano é aquela pessoa que julga ou procede de forma irrefletida, precipitada. É aquela pessoa que age por impulso. É aquela pessoa que nem sabe da história e já tá julgando. Essa pessoa é a pessoa leviana, tá bom? Faz as coisas sem pensar, já sai julgando, sai fazendo, tá nem aí se vai fazer mal pro colega. Essa pessoa que é leviana. Parece que ela quer fazer uma coisa boa, mas no fundo ela tá fazendo uma coisa péssima, tá bom? Veio deitadinho uma letrinha O, sozinha, abandonada. A pessoa que faz isso aqui também, ela fica assim, sozinha, abandonada. Sabe por quê? É a pessoa que é aqui é orgulhoso ou orgulhosa. Aquela pessoa que ela acha que ela é melhor que todo mundo, que ela pode mais que todo mundo. Eu posso, tudo está relacionado ao eu, porque eu me amo, eu isso, eu isso, eu isso, eu isso. O mundo não gira em torno do nosso umbigo. O mundo, ele vai girando e não tá nem aí se você tá de pé, você caiu, você tropeçou. O planeta, ele continua existindo, independente do que a Tatiana faça. Então, se eu caí, se eu tropecei, se eu sujei minha roupa, se eu deixei meus cadernos caírem no chão, o mundo permanece girando. A pessoa que é orgulhosa, ela acha que tudo o que acontece é em função dela. Essa pessoa orgulhosa é também uma pessoa que não aceita ouvir que ela tá errada. Às vezes você fala assim, poxa, mas você podia ter feito assim, você até quer ajudar. Mas a pessoa fala assim, quem é você por querer me ajudar? Isso é pessoa orgulhosa, tá bom? Penúltima palavra é um V sozinho. Ele é aquele... é o vaidoso. Tem um problema de você querer se arrumar, você tá bonitinho. Existem as vaidades sadias, existem as vaidades não sadias. O que é uma vaidade sadia? Poxa, né, eu vou sair, eu vou passear, agora a gente não pode, porque a gente tá em quarentena, então eu vou me arrumar, vou fazer meu cabelo, vou numa festinha, tô com uma roupinha nova. Isso não é uma vaidade ruim, vai ser ruim se isso for você viver em função disso. A vaidade que ela é ruim é aquela questão, já viram aquelas pessoas que elas vivem para fazer plástica porque elas não estão satisfeitas com como elas são? Isso é uma vaidade em excesso. Então, você tem aquelas pessoas que estão até
Você fala, nossa, a pessoa tá com o nariz estranho, a pessoa tá com a boca estranha. Aquela pessoa não era assim. O que aconteceu? Esse tipo de vaidade. Além disso, a gente tem um outro tipo de vaidade, que é quando aquela pessoa que ela se sente. É até um pouco parecido com orgulhoso. Embora na nossa língua, vaidade ela traga esses dois sentidos. As duas formas são erradas. Já viram aquelas pessoas que elas fazem tanta plástica que elas nem parecem mais com elas mesmas? Um exemplo muito comum que eu sei que muitos de vocês já viram, quando a gente olha lá, a gente tinha aqui o Ken humano, né? Que é o cara que ele fez várias plásticas para ficar parecido com o boneco Ken, que é o boneco da Barbie. Ele não parece com o boneco Ken, ele não parece, nem sei com quem, acho que ele não parece nem com ele mesmo. Porque ele já fez tantos procedimentos e a gente não sabe mais quem ele se tornou uma outra pessoa. Isso é uma vaidade ruim. A última palavrinha que a gente tem aí, a gente tem o A, o M, um G e o U. O amor, ele não é amargurado. Sabe o que é um amor amargurado? Quando você tá próximo de uma pessoa e você não tem nada bom para você falar. Só tem coisas ruins, só tem coisas tristes. Parece que você tá ali na bad, você tá sofrendo, você quer que outra pessoa sofra também. Isso é um amor amargurado. Você tá sofrendo, você quer que as outras pessoas sofram também. Então, nós vimos coisas que o amor é e coisas que o amor não é. Na próxima aula, nós vamos voltar para a página 62, tá? Não precisa se preocupar. Ela só vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Como nós já fizemos juntos, dá o certinho no seu exercício e manda a fotinho para pro, tá bom?